Fala pessoal, aqui é Nicolas Ferreira, estou aqui com o professor Olavo de Carvalho, é nosso grande mestre, né, como diz Ives Ganda, e vou fazer algumas perguntas aqui para ele, né, para a gente realmente aprender um pouco mais com o senhor, e o que o senhor assim, nos orienta com relação aos jovens conservadores para a gente conseguir mudar a cultura que a esquerda dominou no Brasil. Bom, a resposta que eu tenho que dar para vocês é a mesma resposta que o Zé Dirceu deu para os esquerdistas desesperados que foram perguntar para ele o que fazer. E ele respondeu: trabalho de base, trabalho de base, trabalho de base. O poder não está nos cargos públicos, o poder está na estrutura profunda da sociedade, o poder está na mão do povo. Tá entendendo? Quer dizer, um povo disciplinado e organizado é um poder absolutamente invencível. E é isso que nós precisamos. Nós já provamos isso várias vezes. Em 2013 provamos isso, 2015, 2016... Sempre foi a força do povo que mudou isso. Não foi nenhum deputado, nem senador, nem juiz de direito. E um movimentozinho também, né, que fez isso. Né? Não foi nenhum movimento de... Igual, por exemplo, o MBL, por exemplo, que reuniu. Foi a massa. Foi a massa, foi a massa. Você inclusive via... Eu escrevi na época. Olha, a massa parece estar mais informada do que os seus líderes. A massa está entendendo o que está acontecendo, os líderes não. Tanto que fizeram aquela burrada do negócio da marcha para Brasília. Isso nunca aconteceu na história humana. Você reúne 3 milhões de pessoas no meio da rua e daí fala: espera um pouquinho que eu vou para Brasília e já volto. Isso é chanchada da Atlântida. Porra. Eles estavam bem intencionados, mas não tem cultura política. Né? Se você der um livro de Lenin para desse rapaz ler, ele morre, né? Ele não aguenta. Então, a história do comunismo, a história das técnicas comunistas, eles não sabem nada. Eles não sabem, esses generais também não sabem, os políticos também não sabem, ninguém sabe nada. Isso parou de ser estudado no Brasil, vai fazer 50 anos, pô. Né? Quer dizer, quando o Zé Sarney tirou das academias militares a disciplina de guerra revolucionária, ele tornou todos os militares incapazes de lidar com essa situação. Eles acham que sabem, mas não sabem. E assim, eu sei que com relação à política, né, o senhor acaba se envolvendo muito com relação a isso, mas como que foi o seu período dentro da esquerda? O senhor passou, né, um período dentro da esquerda, o senhor já teve do outro lado. Menos de 2 anos. Né? Mas o senhor conseguiu aprender alguma coisa no sentido assim de... Não, eu aprendi muito. Eu fiquei durante 8 anos, eu fiquei estudando marxismo. Tenho 8 anos de marxismo nas costas. Mais do que qualquer outro militante que eu conhecesse. O único sujeito que estudava as coisas que eu estudava era um homem chamado Nabor Carlos de Brito, que era um homem de quase 80 anos. E o outro tem um rapaz chamado... esqueci o nome dele. Que era neto do governador do Rio, que era um estudioso também de comunismo. Só nós 3, o resto não sabia nada. Pega o Rui Falcão, que foi presidente do PT, o Rui Falcão mal leu o Manifesto Comunista. Né? Mas se ele ia ler o Capital, isso até tá doido, né? E olha que é pequeno, né? O manifesto. O manifesto é 50 páginas, isso aí ele leu, o resto não. Então o pessoal não estudava. E eu mesmo, depois de afastar, eu continuei estudando. Porque eu não me afastei desse pessoal comunista por motivo ideológico, eu me afastei de ver a conduta moral deles, que me pareceu muito feia, sob muitos aspectos. Então, assim, por uma repugnância moral, mas sem argumentos políticos, eu me afastei. Não briguei nem nada, simplesmente pulei fora. Muita gente também tem uma dificuldade de entender, né, como que acontece a questão do que é comumente chamado doutrinação, né, nas universidades, nas escolas. O que realmente é feito hoje nas universidades, né, pela esquerda? É feito uma doutrinação? É feito algo além do que isso? O que é feito? Não, a principal coisa é a exclusão do discurso antagônico. Você vê que o anticomunismo foi proibido na mídia nacional e nas universidades todas, 100% excluído. Então, se você não tem um antagonismo, você nem precisa fazer muita doutrinação. 2 ou 3 coisinhas que você fala, acaba dominando o ambiente por falta de alternativa. Então, o teste que eu faço é isso: vocês peguem as universidades brasileiras e vejam quantas teses anticomunistas foram aprovadas ao longo dos últimos 50 anos. É quase nada. Então, o que há é a exclusão. Isso, veja, a seleção de teses é um mecanismo essencial de controle ideológico, porque daí você garante que a geração seguinte de professores vai seguir a sua orientação. E eles estão fazendo isso desde 1964. E para um universitário que já está lá dentro, ele já está lá dentro dessa aula, dentro desse esquema todo da esquerda, o que o senhor aconselha a um estudante conservador fazer? Não pode aceitar isso de jeito nenhum, tem que desmascarar 24 horas por dia, não pode nem respeitar esses professores, porque eles não são dignos de respeito, são vigaristas. Eles estão vencendo na base
vamos dizer, do engodo, da ocultação, da mentira, da manipulação. Eles não são intelectuais sérios de jeito nenhum. A esquerda não tem mais... O último intelectual sério que houve na esquerda foi o Jacob Gorender, que morreu. Quando eu conheci ele já era velho, ele morreu com 90 anos. Isso vai fazer 20 anos atrás. Foi o último. O resto é tudo picareta e vigarista. E Olavo, o senhor é bastante atacado, né? Não só pela mídia, como também, claro, né, pelas pessoas. Isso é um bando de frustrado, de fracassado, de coitadinho. Como que o senhor lida com isso, com esse tipo de ataque? Em geral é gozação. Porque, vamos dizer, se for atacar isso na esfera judicial, nem tenho como fazer isso, porque é muita gente. Eu precisaria ter uma equipe de 200 advogados, então não dá para fazer. Mas o efeito que eles obtêm com isso é muito pouco, porque o número dos meus leitores aumenta, meus livros vendem cada vez mais, os meus vídeos têm audiência 10 vezes maior que a deles. O que eles querem? Eles estão se fazendo de palhaço apenas. Invejoso. Inclusive esse Mourão, esse general Mourão, né? Que hoje veio dizer, você devia se limitar porque você é bom, você é de astrólogo. Mas você devia se limitar porque você é bom, modelo. Geralmente a galera que fica colocando o senhor como astrólogo, fica lembrando aquele negócio da Pepsi, nunca leu um livro do senhor. Mas não é sabe claro, mas é evidente, é evidente. O argumento contra o cara assim, ele fuma. Né? Pô, todo filósofo do século XX fumava, por que eu não posso? Olá, pra gente finalizar aqui, eu vou falando, pra gente fazer um pinga-fogo, né? Eu vou falando algumas palavras aqui e o senhor vai falando a primeira palavra que vem na sua cabeça. A primeira é Lula. Lula? Não, o segredo do Lula é muito simples. Ele sempre soube ser o representante do movimento e não o chefe. Né? Quando tinha assembleia, o Lula deixava os caras discutindo e ia tomar cafezinho. Eu voltava e perguntava, o que vocês decidiram? Tal coisa. Ele vestia a camiseta. Então o Lula não tinha inimigos dentro do partido. Ele era, não o líder, ele era o símbolo, do unificador do partido. Respeitava por completo o partido. E obedecia. Os caras decidiam, ele obedecia. Ele não tentava ser o chefão. Ele consentiu em ser o símbolo. E com isso virou mesmo o símbolo. Feminismo. Tem loucura, absolutamente loucura. Né? Um aprendizado. Veja, você pensar assim, feminismo e machismo é uma coisa absurda, porque a vida humana consiste na convivência de macho e fêmea. Né? Não há vida humana fora disso. Como é que você vai tomar partido de um contra o outro? Falei, isso é coisa mais absurda. Eu disse, os homens exploravam as mulheres, e as mulheres não exploravam os homens. Só que nunca viu. Ele está brincando. Um aprendizado. Hã? Um aprendizado. Bom, depende do que você quer ser quando crescer. Se o negócio é política, então de bom. O que você tem que aprender? O trabalho de base. Então, com quem você vai aprender o trabalho de base? Os dois grandes movimentos políticos que existiam no século XX, que é o comunismo e o fascismo. Eles têm essa técnica, eles estão lutando para o mal, mas nós podemos usá-las para o bem. Um livro. Um livro, A Vida Intelectual, do padre Sertiano. Esse é o livro que eu recomendo para todo mundo. Uma música. Mas é mais difícil, né? São tantas. Olha, eu gosto muito de todas as músicas do Sibelius, Ian Sibelius, todas as sinfonias do Sibelius. O compositor finlandês, maravilhoso. Um medo. Hã? Um medo. Um medo? Esse dia da conversa com minha mulher, ela falou, tem medo de morrer. Eu falei, não, eu tenho medo de não morrer, tem que ficar para sempre nessa bosta. Tá aguentando essa merda. Bolsonaro. Bolsonaro, um homem bom, um homem de bom coração, um homem sincero, eu gosto muito dele. Um sonho. Um sonho? Tirar o Brasil desse buraco, né? Bem. E o seu maior bem? Porque a minha... O que quer dizer bem? Seu maior bem é aquilo que você mais valoriza na sua vida, por exemplo. Eu acho que é a assistência do meu anjo da guarda, porque já me tirou de cada encrenca impossível. Eu me meto em cada rolo, sempre sai bem. E olha que o senhor deu trabalho, talvez. Ele deu trabalho para ele, né? Então é isso, pessoal. Isso foi uma rápida entrevista aqui, né, com o nosso professor Olavo de Carvalho. Olavo, agradeço imensamente. Eu que agradeço. Em nome, né, de BH, da Direita Minas aí, né, que a gente realmente possa colocar as nossas esperanças no Brasil, né? O senhor disse, né, a esperança somos nós, e que a gente, né, aprenda mais, né, com o senhor e com tantos outros pessoas que podem nos ajudar, mas principalmente o senhor. Muito obrigado. Obrigado eu. Depois me manda uma cópia disso, tá? Pode deixar, te mando sim. Pode.